Fala galera, eu sou o Cadu Santiago, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sketchbay. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar o background de forma correta no seu render dentro do SketchUp, beleza? Parece um assunto fácil, mas na verdade muita gente acaba errando na hora de colocar um background por não prestar atenção em alguns detalhes que fazem toda a diferença e eu vou mostrar para vocês agora. Bora pro vídeo! Bom, tem algumas formas diferentes de você colocar background no seu render. Você pode utilizar um HDR, pode colocar na pós-produção, no Photoshop, por exemplo, e você também pode colocar uma imagem dentro do SketchUp junto com o seu projeto, tá? Que é a forma que eu vou mostrar para vocês agora. Como eu disse, parece simples, tá? Mas tem alguns detalhezinhos que são importantes e vão fazer toda a diferença para o realismo do seu render, beleza? Eu separei aqui a imagem que eu vou utilizar, tá? De background. E o primeiro ponto que você precisa se atentar é na resolução da imagem, tá? Precisa ser uma imagem de alta resolução, né? Uma imagem com boa qualidade, para não ficar embaçado, né? Não ficar destoando do seu render, né? Caso você renderize com uma resolução mais alta e a sua imagem não tiver resolução suficiente, pode acabar ficando embaçado ali, perdendo um pouquinho de qualidade, tá? Então, primeira dica aqui é a resolução da imagem, beleza? O segundo ponto que você precisa se atentar, que também é bem importante, é a iluminação. A iluminação da sua cena, ela precisa estar de acordo com a iluminação da sua imagem de background, tá? Então, se você for fazer uma imagem de uma iluminação de dia nublado, você precisa utilizar uma imagem de dia nublado. Se for fazer uma iluminação de céu limpo, você precisa utilizar um background também com o céu limpo, né? Com as mesmas características de iluminação, sombras e tudo mais, tá? A gente consegue perceber na imagem, né? Justamente pelas sombras, tá? Aqui nessa que eu vou utilizar, ó, dá para perceber que está um horário aqui entre 11 e meio-dia, né? O sol está bem reto. A gente percebe aqui nas árvores, né? A sombra ela tá bem embaixo, né? Então é mais ou menos esse horário. Então é isso que eu vou utilizar para fazer a iluminação da minha cena, beleza? Se você for fazer a iluminação, sei lá, de um entardecer, né? Com aquele mood amarelado, né? Que também é conhecido como Golden Hour. Você precisa utilizar uma imagem de background também de entardecer, tá? Tem que ser compatível. Então, a iluminação da sua cena tem que ser compatível com a iluminação do background, beleza? Bom, eu já estou com o meu projeto aqui, tá? Então eu vou inserir essa imagem agora para ser o nosso background. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um plane, tá? Que vai ser onde a gente vai aplicar essa imagem, ok? Vou colocar ele bem na posição da abertura aqui, né, da minha cena, da janela. Deixa eu inverter aqui essa face. Deixa eu passar um pouco para cima e para baixo, tá? Depois também dá para ser reajustado o tamanho, sempre na proporção. Beleza, eu vou criar um grupo, ok? E eu vou aplicar a imagem nesse plane como um material, tá? Então eu preciso vir no Asset Editor, vou criar um novo material aqui, genérico. Vou renomear para BG, ficar mais fácil. E eu vou adicionar aqui essa imagem no Diffuse, como um bitmap. Beleza. Eu vou adicionar também nesse material um layer de emissive, tá? Para acender um pouquinho essa textura, aquela sensação de aceso, né? Ficar um pouquinho mais claro, tá? Não vou mexer aqui na intensidade, vou deixar um só. E vou colocar essa textura do background no emissive color, beleza? Posso adicionar como cópia. Ok. E agora, ó, importante aqui, tá? No material de background, eu vou adicionar um atributo de Ray Trace Properties aqui, beleza? A gente tem algumas opções aqui nesse atributo, tá? Visível para câmera, visível nas reflexões, visível nas refrações e Cast Shadows, né? Que é gerar sombras. Eu não quero que esse plane aqui, né? Que é o material, na verdade, que eu vou aplicar no plane, gere sombras, né? Porque senão a gente não vai passar luz aqui, nossa cena vai ficar escura, ok? Então eu vou desabilitar esse carinha aqui, ó, Cast Shadows. Beleza, agora sim eu posso aplicar esse material no plane aqui que a gente criou.
Vou aumentar um pouco o tamanho dele, tá? Pela tray mesmo aqui do Sketch. Vamos lá, 5000. Fica ligado para aumentar sempre na proporção, tá? Para não distorcer a textura. Então deixa sempre fechado aqui, né, a correntinha. Vamos colocar 5000, beleza. Acho que dá para aumentar mais um pouco. 8. 8. Acho que já está legal. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Beleza. A gente pode ajustar aqui também para não ficar repetindo. Deixar no tamanho, deixar o plane, né, na proporção da imagem. Beleza. Vou chegar um pouquinho mais perto. Lembrar também de aplicar o material sempre na front face, tá? Do seu plane. Deixa eu vir aqui para minha cena. Eu acho que a gente pode aumentar mais um pouco, ó. Vou colocar 10.000 na horizontal, ok. Agora, ó, atenção nessa parte que é onde muita gente erra, tá? Que é a parte de posicionar a imagem na cena, tá? A gente não pode posicionar de qualquer forma aqui, tá? Para a gente conseguir posicionar a imagem de forma correta, a gente precisa alinhar a linha do horizonte da imagem com a linha do horizonte da nossa cena. O que é a linha do horizonte? A linha do horizonte é uma linha imaginária que separa o céu da terra, tá? E é uma referência, né, de perspectiva e também indica a altura do observador, tá? Aqui na nossa imagem, ó, por exemplo, estaria mais ou menos aqui, assim, a linha do horizonte, tá? Então a gente precisa alinhar, tem que estar na mesma posição, essa linha do horizonte com a linha do horizonte da nossa cena aqui no SketchUp, beleza? No SketchUp é bem tranquilo porque a gente já tem essa linha do horizonte. Ó, eu estou utilizando aqui um layout que me mostra ela, tá? Eu não sei se o seu também vai estar assim. Se não tiver, é só você vir aqui na tray, ó, na aba estilos, né, em styles, aqui em edit, e aqui a gente tem o background, tá? A gente tem a opção de céu e terra, né, terreno, enfim. Então aqui eu costumo trabalhar com uma cor única aqui sem mostrar isso, tá? Mas para a gente posicionar o background é essencial, né, a gente utilizar essa linha do horizonte que o SketchUp já mostra pra gente, beleza? Então eu vou deixar habilitado aqui o meu Sky para a gente conseguir ver a linha do horizonte. Eu vou posicionar a minha cena, voltar para a minha cena, tá? Eu preciso acessar a minha imagem, né, para posicionar ela. Eu vou dar um hide aqui então na minha esquadria, né, com os vidros. Agora sim, ó, eu consigo acessar o plane. Vou entrar no plane, tá? E agora eu também preciso ver a linha do horizonte do SketchUp, né? Porque a gente vai utilizar ela como referência para posicionar a nossa imagem. Então eu utilizo essa visualização aqui, ó, de raio-x, para a gente conseguir ver a linha do horizonte lá no fundo, ok? Se você não tiver com essa caixinha aqui, você clica com o botão direito, tá, em alguma ferramenta e vai aparecer aqui, se eu não me engano, é a Styles aqui, ó. É isso aí, beleza? Então adicionei raio-x, eu consigo ver lá no fundo a linha do horizonte do SketchUp e agora eu com o botão direito, ó, clico aqui em Texture, Position e posiciono aqui, ó, a minha imagem, né, de background, a linha do horizonte da minha imagem, tá, em cima da linha do horizonte do SketchUp. Um pouquinho para baixo, ok. E dessa forma não tem erro, tá? E a gente consegue posicionar o background de forma correta. Vamos mandar render agora aqui para ver como está ficando, né? Vamos fazer um teste. Beleza, agora sim, ó, com o background bonitão aqui na nossa cena. Mais uma dica aqui que eu vou dar para vocês, ó. Se vocês forem colocar o background no Photoshop, tem uma forma simples, né, de achar a linha do horizonte da sua cena, que é traçando as perspectivas, tá? As diagonais aqui da sua cena e no ponto onde elas se encontram é o ponto onde a sua linha do horizonte está, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, vai ser bem rápido. Vamos lá, deixa eu fazer um... Vou pegar a cena aqui só para levar para o Photoshop.
Então aqui, ó, traçando as diagonais da imagem, eu vou pegar aqui as maiores, né, e mais fáceis também de posicionar de forma correta, beleza? Deixa eu colocar um vermelhinho aqui para ficar mais fácil. E vou traçar aqui a diagonal de baixo aqui também, ó. E dou continuidade. E nesse ponto, ó, nesse ponto onde essas diagonais se encontram, tá? É a nossa linha do horizonte, ó, que é exatamente onde a gente posicionou a imagem, né, com a linha do horizonte lá do SketchUp, beleza? Então, se você for colocar seu background na pós-produção, tá? É dessa forma aqui que você vai encontrar a linha do horizonte do seu render, né, para posicionar o seu background de maneira correta, beleza? Deu bem certinho, né, aonde a gente tinha colocado lá no Sketch. No Sketch já tem a linha lá, então a gente utiliza daquela forma que é mais fácil e mais rápido também, tá? Beleza, agora é só a gente ajustar a iluminação da nossa cena de acordo com a iluminação do background. Eu vou fazer um cubo aqui em cima, só para a gente ver como que a luz está se comportando aqui na nossa cena. A gente vê essa sombra também, tá? Vamos lá. Ela está bem frontal aqui e o sol está mais baixo também, né? Deixa eu ver aqui, eu estou utilizando o V-Ray Sun, então eu vou fazer o ajuste aqui no Custom Orientation dele, tá? Se tiver desativado é só desativar, se você quiser utilizar por aqui, que é bem melhor, né? Então eu vou deixar aqui com uns 70, vou botar 75 e vamos colocar aqui 90, eu acho que é 90 que vai jogar para o lado aqui da nossa imagem, né? Ela está um pouquinho pro lado esquerdo aqui, né, da tela, mas ainda assim tá bem reto, né, tá bem alto, tá? Vamos lá, se assim ainda vai ficar mais parecido. Beleza, agora sim, só eu dar uma última conferida. Na verdade está bem reto mesmo, né? A gente vê aqui algumas partes, já está bem próximo, tá? Aqui, ó, tá, vou deixar com 80 e tá ok, beleza. Deixa eu voltar aqui para a cena. Pronto, agora sim a iluminação está de acordo. E outra dica importantíssima, essa é importante, hein? Para esse tutorial funcionar, você precisa se inscrever no canal, tá? Então se inscreve aí no canal. Aliás, a última pessoa que assistiu esse vídeo e não se inscreveu no canal, ela está procurando a imagem de background até hoje, tá? Não acha, beleza? Fora os bug splat, tá? Então se inscreve no canal e vamos continuar aqui. Bom, já está no esquema aqui a nossa cena, só vou fazer um pequeno ajuste agora na exposição, que é um outro ponto também, né, que você precisa se atentar, tá? A exposição da cena também tem que estar compatível com a exposição da sua imagem de background, tá? Para não ficar destoando. Talvez você tenha uma cena muito escura e o background muito claro, e aí acaba não ficando compatível, né? Ou ao contrário também, com o background muito escuro e a cena muito clara, tá? Então acaba não convencendo. Então tem que ficar ligado para essa exposição também ser compatível. E não é o nosso caso aqui, tá bem parecido, né? A exposição, eu acredito que é só clarear mesmo como um todo, tá? Então eu vou utilizar aqui a exposição da câmera mesmo, aqui no Asset Editor. Tá com 12.6, vou colocar 12, eu acho que já vai estar legal. Vamos ver. Beleza, ó, clareamos um pouquinho mais a cena, estava limpando, né? Se for preciso também a gente pode ajustar aqui, ó, na exposição do frame buffer mesmo. Eu já clareei um pouquinho aqui, ó, mas dá para clarear mais, tá? Vou deixar aqui como estava por enquanto, beleza? Bom, e para a gente finalizar, uma última dica aqui em relação ao ângulo do seu background, tá? Em relação à sua câmera. Ele precisa estar sempre perpendicular à sua câmera, beleza? Aqui a gente está fazendo uma câmera reta, né? Então ele já está de frente aqui para a nossa câmera. Mas se a gente fizesse uma câmera na diagonal, por exemplo, a gente teria que mudar a angulação dele, né? E deixar ele perpendicular retinho ali para a nossa câmera, beleza? Por exemplo, se eu for fazer uma cena aqui, ó, para pegar o jardim vertical aqui, por exemplo, tá?
eu teria que colocar, né, ajustar, colocar um novo background aqui perpendicular à minha câmera, tá? Aliás, deixa eu fazer, eu tenho aqui a cena 2, ó, vou fazer aqui para vocês. Assim não ficaria legal, né? Ele fica um pouco distorcido, tá? Então o que eu costumo fazer é deixar ele bem reto aqui para a câmera, tá? Aqui no caso eu vou copiar, vou fazer uma cópia dele, tá? Eu costumo fazer 2 mesmo nesse caso, um para cada câmera, até mesmo porque se você mudar a altura da câmera, você vai ter que reajustar ele, tá? Vai ter que reajustar a linha do horizonte novamente, tá? Igual a gente fez aqui durante o vídeo, beleza? Então cada câmera provavelmente, se a altura for diferente e a posição também for diferente, você vai precisar de ajustar o seu background, né? Fazer mais de um background, beleza? Então aqui, ó, eu vou deixar a nossa câmera tá mais aqui, né? Na diagonal. Então vou posicionar, vou rotacionar, né, esse background e deixar ele perpendicular aqui à nossa câmera, ó. Beleza. Vou voltar aqui um pouquinho. Ok. E aqui eu posso fazer talvez uma tag, né? Eu vou fazer uma tag para separar. Pode usar também o outliner. Eu vou fazer aqui ó, o BG1. Tá? No BG1 eu vou colocar esse primeiro que a gente fez. E vou colocar aqui o BG2 e adicionar esse segundo. Beleza. Tá? Na câmera 1 eu vou desabilitar o BG2. Vou dar um update aqui. E na câmera 2 eu vou desabilitar o BG1, tá? E vou dar um update. Vou conferir aqui a linha do horizonte, tá? Vou dar um hide aqui na minha geometria da esquadria. Vou entrar no plane do background 2, habilitar aqui o raio-x e ajustar novamente, ó. Tem que levantar aqui um pouquinho, aliás, vou trazer um pouquinho para cá. Beleza. Agora sim, o background 2 também está correto, ok? Posso voltar aqui para a cena. Vou testar ele também para a gente ver como ficou. E agora a gente tem o BG2 também na posição correta. Beleza? Então é isso. Se atentem a essas dicas, tá? Que são importantíssimas para a gente colocar o background de forma correta na cena e deixar o render realista, né? Para de fato parecer que aquela imagem faz parte mesmo da sua cena, tá? Então, só recapitulando os pontos que você precisa ficar atento na hora de colocar o background no seu render. Resolução da imagem, iluminação da imagem compatível com a iluminação da sua cena, posicionamento correto da linha do horizonte, exposição da cena também compatível com a exposição do seu background e por último, que a gente acabou de ver, a angulação, né? O ângulo do seu background está sempre perpendicular à sua câmera. Beleza? Com essas dicas eu tenho certeza que você vai conseguir colocar o background de forma correta e deixar seu render ainda mais realista. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra gente, dá essa moral. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam, sugestões para novos vídeos também, tá? Então é isso, tamo junto e até a próxima.